Olá, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar falando com vocês referente à razão, o motivo pelo qual o Supremo Tribunal Federal voltou atrás. Aquele primeiro entendimento que ele tinha solidificado, que a prisão de uma pessoa só podia ocorrer depois de esgotado as 4 instâncias. O primeiro juiz, juiz singular, depois o recurso no Tribunal de Justiça do Estado, são 26 estados e um Distrito Federal com status de Estado, portanto 27 tribunais de justiça. No caso da Justiça Federal, do juiz singular da Justiça Federal, os tribunais federais de recursos, tem uns 4 ou 5 que julgam causas de diversos estados, tá ok? Depois tem o Superior Tribunal de Justiça, que está acima desses tribunais estaduais, e como a maioria das causas agride a Constituição Federal, então o Supremo Tribunal Federal seria uma espécie de 4ª instância que entra em ação. Então eles voltaram ao entendimento, que como eu expliquei no vídeo anterior, que eles tinham mudado para prender o Lula. Aí eles mudaram, voltaram para aquele entendimento anterior que estava solidificado. A prisão só pode ocorrer de uma pessoa quando ela esgotou todas as instâncias. Não cabe mais recurso. Então aí a pessoa podia ser presa. Ok? Eles voltaram a esse entendimento que eu, particularmente, eu acho coerente. Eu só não concordo com a 4ª instância. Porque quando o juiz de um estado condena, o Tribunal de Justiça do mesmo estado condena, se você permite que a pessoa vá para a prisão, você está tornando a justiça brasileira estadual. E se aquela pessoa não é benquista por aquele juiz, não é benquista por aquele tribunal naquele estado, você permitiu com que o estado fizesse o julgamento e terminasse, né? E se executasse. Aqui não é como os Estados Unidos, que é uma confederação. Os estados são independentes, tanto que dos 50 estados que tem na América do Norte, 7 deles mantêm a pena de morte, porque eles são independentes para fazer isso. Desses 50 estados, 7 mantêm a pena de morte. Mesmo assim, faz muito tempo que não executam ninguém. Tem uma fila lá grande, mas faz muito tempo que não executam ninguém. Então, eu penso, na minha opinião, que deveria ir até a 3ª instância, Superior Tribunal de Justiça. E aí, nessa 3ª instância, já se pudesse iniciar o cumprimento da pena. E se fosse o caso de ir para a 4ª instância, depois a 4ª instância decidir que houve um erro, o Estado que indenize, então, que o erro faça alguma coisa, mas para que não fique longa a coisa, né? Porque esse sistema de esgotar as 4 instâncias faz com que leve anos, anos e anos, que quando vão condenar, o que vai ser condenado já passou de 70 anos, portanto já vai ter que cair boa parte da pena. Isso quando ela não prescreve, não cabe mais execução. Entendeu? Mas até o STJ deveria ser, só não deveria ser até lá. Então, o que fez o Supremo? Ele voltou atrás para um entendimento primeiro que ele tinha lá antes do Lula, para fazer o quê? Exatamente para soltar o Lula, e acabou soltando um bando, né? Oxalá o Estado vai ter que pagar muitas indenizações aí, né? Isso é o que vai acabar acontecendo. Mas o objetivo era soltar o Lula para quê? Para derrubar o Bolsonaro, que eles sabiam que era o único que tinha cacife eleitoral para poder derrubar o Bolsonaro, embora a
os que achem aí que houve uma ajudinha, né? Tanto que não se permitiu recursos, esse TS, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, essas coisas que vocês têm acompanhado por aí. Não se permitiu recurso, então há quem entenda que houve uma ajudinha, mas isso tinha um propósito. O propósito era tirar o Bolsonaro. E por que, advogado, que eles queriam tirar agora o Bolsonaro? Olha, eles quiseram tirar o Lula para propiciar um novo. Chegou um novo Bolsonaro. Por que resolveram tirar o Bolsonaro? Vou lhes explicar também. Grave isso na sua mente. O Supremo Tribunal Federal pensa nele. Nos 11 ministros que estão lá, eles pensam em si. Correto? E quando eles propiciaram com a prisão do Lula o evento que aconteceu, Bolsonaro sendo eleito, eles pensaram, bom, aquele medo que se tinha do Lula e dos partidos de esquerda, eliminamos. Atropelaram a Constituição, impeachmentando a Dilma. Interessante, a consequência lógica do impeachment é ficar inelegível, como eles estão fazendo agora com o Bolsonaro. E a Dilma não ficou inelegível, tanto que ela concorreu a senadora lá por Minas Gerais, mas Minas Gerais disse não para ela, entendeu? E ela não foi eleita. Então, por quê? Por que o Supremo Tribunal Federal teve medo do Bolsonaro, mais medo, na verdade, do que teve do Lula? Eles pensaram e falaram, caramba, erramos, ficou pior a emenda do que o soneto. Afastamos o de esquerda, que era o Lula e os partidos que o apoiavam, e colocamos esse de direita, mas esse está muito para a extrema direita, a gente não pensou que fosse tanto. Mas qual foi o medo? Vou lhes explicar. Quando em 1964 aconteceu a tomada do poder pelos militares, a Revolução de 1964, que ficou 21 anos, ficou até 1985, o que aconteceu? Um governo absolutista tinha que ser porque tinha muita questão de terrorismo no Brasil. Entendeu? Então não é mentira, os militares sumiram com mais de 3 mil pessoas, das quais 1.500 até hoje não se sabe onde estão. Tá? Mas eram tudo guerrilheiros. Não tinha nenhum inocente lá no meio? É possível que tenha, é possível que tivesse. Entendeu? É que nem você vê aí nos eventos aí, por exemplo, teve no Rio de Janeiro acontece muito, eles chegam lá para matar um sujeito, todos que estão lá eles matam para não ter testemunha ocular, entendeu? Então pode ser que tenha algum que não tenha nada a ver, mas existe uma coisa que você deve pensar, o que ele estava fazendo lá? Então, correto? Estava no meio, tá? Então vejam bem, qual foi o medo que eles tiveram do Bolsonaro? Vocês viram que o Bolsonaro recheou o governo de militares. Aí eles lembraram de 1964. O que aconteceu em 1964, quando os militares tomaram o poder? O Supremo Tribunal Federal tinha os mesmos 11 ministros. Eles mandaram 4 ou 5, acho que foi 5, para casa, aposentaram compulsoriamente. Por quê? Porque esses 5 não decidiam como eles queriam. Era uma pedra no sapato esses 5. Mandaram para casa, aposentaram compulsoriamente, aumentaram o número de ministros na torre. Para quê? Para que as votações lhes favorecessem. Então o Supremo Tribunal, quando viu o Bolsonaro, eles pensaram, puxa, a gente estava com medo do Lula, esse é pior. E isso vocês acompanharam aí. Era rusga atrás de rusga com o Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro.
Então eles pensaram, não, se esse for reeleito, gente, a gente está perdido. Eles lembraram de 1964. Como eles querem ser soberano, falamos, a única saída é ressuscitar o outro que está lá na prisão, certo? E eleger ele. Ele tem cacife para se eleger, mas a gente pode dar uma ajudinha, que é o que todo mundo acha, o que aconteceu. Tá? Como não foi possível recorrer dessas eleições, não se sabe. Tá? Mas cada pessoa em si sabe o que aconteceu ou não. Então, essa foi a razão que eles resolveram afastar o Bolsonaro, porque eles tiveram medo de serem mandados para a casa. E seria, hein? Pelo menos uns 6 ou 7 seriam mandados se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Tá explicado? Essa é a razão. Mas vocês não vão ver ninguém falar isso, mas quando vocês pesquisam, quando nós, advogados, pesquisamos a lógica, nós compreendemos toda a engrenagem que girou em torno da escolha. Tá bom? Deem um like, se inscrevam no canal. Olha, você não gostou? Dá o like negativo, até para mim me reexaminar e ver o que eu possa ter errado, que você não gostou. Tá bom? Até a próxima oportunidade.